Começando aqui mais um Na Cama com Epi, né? Daquele jeitão, daquele pique que vocês conhecem. E esse vídeo aqui, né? Obviamente patrocinado. Tem o tema não é meio que livre, mas eu tava conversando com esse ouvinte, pediu pra fazer o vídeo, né? A gente tava conversando uma coisa interessante que... Como as pessoas estão quebradas, né, no Brasil. Mas, claro que na Austrália eu também vejo isso, mas de uma forma muito menor, né? No Brasil tudo é muito intensificado. E como vocês sabem, eu vim do Rio de Janeiro e tudo é muito intensificado. E tem uma coisa, um ponto bem interessante sobre isso, né, cara? Tem muita coisa no canal, como vocês já viram, a grande maioria das coisas eu relato sobre as pessoas, né? Sobre as coisas que eu vi. E o Rio de Janeiro ele é muito particular, né, cara? Isso é até um pouco complexo. Às vezes eu tenho um assunto interessante, um tema interessante pra fazer um vídeo pra discorrer, mas eu paro e penso, eu falo, cara, provavelmente o pessoal vai achar que eu tô inventando. E muitos vídeos que eu, pelo menos particularmente, eu acho que ia ficar bom, mas eu não faço por conta disso. Porque acaba sendo uma coisa muito fora da realidade de muitos ouvintes, né? Principalmente quem é do interior ou quem não vive no sudeste esfera, digamos assim, onde que as coisas são meio mais voláteis e loucas, né? Por isso que a grande parte dos ouvintes que pelo menos gostam muito do canal, geralmente são ouvintes de São Paulo, da cidade, e principalmente ouvintes cariocas, né? E alguns ouvintes nordestinos que estão no meio de atrocidades. Mas de forma geral, eu sinto que pelo menos eu percebo que o meu conteúdo não é um conteúdo que atrai pessoas que não têm esse dia a dia para poder ver esse tipo de coisa, né? Às vezes o cara vive uma vida, numa rotina muito, entre aspas, tranquila por conta de onde ele mora. Ele acaba não tendo muito dessa. Ele não consegue muito perceber ou entender o que eu tô falando. Mas eu tava até conversando com esse ouvinte, a gente tava falando sobre a coisa do modo id, né? De você viver mais naquele modo mais animalesco, né? E. Cara, quando eu falava do Rio de Janeiro, eu ficava falando, porra, cara, será que não vai aparecer um maluco pica que vai mostrar a realidade do Rio de Janeiro? Como funciona? Aí me parece aquele maluco do NGB News, né? Mostrando as atrocidades. Aquele negão do NGB News. Ele é um dos caras mais coringados que eu já vi, cara. Ele pega ali, ele vê a doença, ele vê a demência do Rio de Janeiro, daquelas mulheres falando. E ele consegue, cara, no meio daquela loucura, extrair graça, né? O vídeo mais icônico que eu já vi no NGB News foi aquele vídeo onde a mulher tá grávida e ele lança a seguinte frase: dança, dança com o filho dele na barriga. Aquilo ali, aquele vídeo ali é literalmente a loucura, né, cara? É insanidade. Você vive no Rio de Janeiro, você tem duas opções: ou você enlouquece, ou você acaba coringando no modo de achar tudo muito engraçado, né? E eu até tenho um humor bem ácido, né, cara? Por exemplo, eu sei que tem ouvintes aí do Rio Grande do Sul. Porra, mas eu tava rindo de memes do Rio Grande do Sul, o nego zoando algumas situações. Porque a loucura, a insanidade do Rio de Janeiro acaba coringando a gente pra perder meio que um pouco da sensibilidade, né? Mas depois que eu saí do Rio de Janeiro, eu senti que eu voltei até a ser um pouco mais humano, né? Eu digo que eu acho que nos últimos 3 anos eu tava um cara bem desumanizado. Na verdade, eu ainda sou um imundo, eu não escondo isso, vocês sabem muito bem disso. Mas pelo menos um pouco da humanidade voltou porque você está num ambiente humano, né? Um ambiente normal. E eu tava revendo um filme que eu já tinha visto há muito tempo e que é o filme chamado O Homem da Terra, né? Não sei se vocês já viram esse filme. Cara, eu recomendo e ao mesmo tempo eu não recomendo porque eu particularmente eu gosto de coisas psicológicas, né? Por exemplo, outro dia eu tava conversando com um amigo, eu falei, cara, não a melhor série, mas a melhor temporada que eu já vi de uma série na minha vida foi a série True Detective. Porque puta que pariu, a primeira temporada é pra um cara que gosta de uma coisa mais psicológica, daqueles conflitos. Você vê o protagonista ali no. Não, um dos protagonistas, são dois na primeira temporada.
você vê aquela dualidade dos dois, a diferença, enquanto você vê um que é um niilista imundo, o outro já é um cara que já tem algum tipo é o mais norme, né? Então você vê um cara que, digamos assim, não tancou a realidade, e do outro lado você vê um cara que tá tancando a realidade da forma dele, mas ele tem ali as suas escorregadas, né? Pra mim, aquela primeira temporada é uma das coisas mais maravilhosas que existem e interessante. E, cara, eu tava vendo esse filme, o Homem da Terra, e tem uma coisa, e tem um aspecto muito interessante. Esse filme é muito bom, como eu disse, pra quem gosta de uma coisa mais psicológica. E também, ele tem uma parte que é muito ruim. Ainda mais quem for religioso e tem um mínimo de QI consegue perceber que o autor foi muito burro. Porque ele fez. Pro final do filme, não vou dar spoiler aqui, entram numa parte sobre religião. O filme é basicamente um homem que viveu há 14 mil anos, né? Ele está vivo há mais de 14 mil anos e ele vai narrando a história dele. Só que chega uma parte onde ele está falando sobre a religião, que ele fala sobre dois personagens, que eu parei, olhei assim e falei, cara, ali foi militância sinistra. Ele fez uma comparação sobre duas religiões ali que, cara, não tem absolutamente nada a ver quando você tem um mínimo de conhecimento. Não que eu tenha, mas eu tenho pelo menos um mínimo. Então fica uma coisa muito feia no final. Mas eu entendi o que ele quis fazer. Mas eu acho que ele deveria ter feito de uma outra forma, né? Mas mesmo assim o filme ainda continua sendo muito bom. E eu tava vendo esse filme e tem uma coisa interessante nesse filme. O protagonista do filme, a partir do momento que ele vai narrando a história dele, ele vai contando tudo, ele vai quebrando todo mundo. Todo mundo ali que parece racional, ele vai quebrando a racionalidade de todo mundo. E ele começa a afetar o emocional, né, cara? Então você vai vendo os conflitos que vai tendo ali durante todo o filme, os conflitos da pessoa sobre as suas vidas, sobre o seu pensamento, a sua ideia de vida, tudo que eles estudaram, todo o conhecimento que eles têm. Então tudo vai sendo quebrado durante o filme. Até o momento final, onde acaba. Mas quando eu tava vendo esse filme, me deu até um insight sobre o Rio de Janeiro, né? De como, tirando a parte ali que são pessoas normais, pessoas estudadas, pessoas que têm conhecimento, têm seus dogmas e tudo mais. Quando chegou naquela parte onde estava todo mundo só no emocional, me lembrou muito o Rio de Janeiro, né, cara? Porque as pessoas basicamente são movidas pelos sentimentos, né? Então, por exemplo, a grande, pelo menos a minha geração, a geração X, não na geração Y, né, que teve os pais da geração X, cara, você percebe que os caras não tancaram o que aconteceu com eles muito na infância e na adolescência, e o começo da fase adulta foi muito conturbada, né? Então, quando eu tava sempre no meio dos meus amigos, assim, saindo, coisa do tipo, e eu vi os caras descaralhando na vida deles, eu só parava e pensava, ok, por quê, sabe? Por que tu tá fazendo isso? Mas claro que não é uma coisa que eu perguntava, eles só ficava olhando para aquela condição e pensava assim, tipo, ó, por que o cara tá fazendo aquilo? Tem uma parte muito interessante que o meu pai, ele tinha dois amigos na verdade três amigos, mas ele foi ficando mais velho e só ficou com contato com dois, né? Desses três ele teve mais contato com os dois depois de velho. Então, sempre quando saía o meu pai, saía esses amigos dele com os filhos dele, todo mundo saía junto e tudo mais, fazia as coisas. E aí, dado a isso, então eu meio que cresci sendo amigo, mas não aquele amigo de viver junto, igual foi na infância do meu pai com os amigos dele, mas tipo assim, de ter uma interação ali, e eu fui vendo os caras evoluindo, né, como ser humano. E aí tu vê os caras entrando numa decadência que tu fala, cara, por que você tá fazendo isso? Só quero entender por que você tá fazendo isso. E teve um caso interessante que tinha um desses caras, desses amigos, né, de infância, que ele tinha algum problema emocional muito grande, tá? Só que ele nunca
acabava expondo isso porque ele tinha um QI de uma ameba, porque ele é um dos caras mais burros que eu já conheci na minha vida, mas burro, não é burro de, ele não sabe fazer uma coisa, não, ele sabe fazer muitas coisas, ele tem um trabalho, tem a profissão dele, mas ele não consegue, se você jogar uma coisa pra ele, se você jogar um argumento pra ele tentar refletir, rebater, ele não consegue, não entra na cabeça dele. É literalmente um bonobo, literalmente um bonobo. E aí numa vez a gente tava na Lapa, no Rio de Janeiro, e eu cheguei, ele tava meio bolado, tava se coçando todo, como todo drogado. E aí depois ele foi pra um canto, ele conseguiu comprar pó lá, aí foi cheirou, cara. Aí ele ficou travado num canto lá, sentado, se coçando todo, se lambendo todo. Aí eu fiquei olhando pra aquela situação, falei, caramba, por que esse cara tá fazendo isso? O cara sumiu do nada, aparece num canto, travadinho, que nem um cracudo, nem um viciado, se coçando, se lambendo todo. Aí eu olhei pro outro amigo e falei, caralho, mano, olha a situação do mano ali. Fudeu, né? Como é que ele vai levar ele pra casa agora? Aí eu falei, vamos lá tentar, cara, dar um pouco de água pra ele, tentar acordar ele. Aí eu lembro até hoje, o moleque chegou e falou, não, o moleque segurou meu braço e falou, não, esse é o momento dele. Ele só consegue botar pra fora o que ele tem nessa situação. Eu parei e pensei, eu falei, caralho. Então ele só consegue refletir, ele só consegue colocar pra fora o que ele sente, e ele consegue pensar nas coisas, ou quando ele tá fumando baseado, que geralmente o cara quando tá fumando um beck, né, o cara acaba tendo um monte de reflexões, vem como se fosse um turbilhão de ideias na cabeça dele. Claro, quando o cara já é muito viciado, já tá usando muito tempo, não vem mais isso. Talvez venha com uma bad, né? Mas no caso dele, ele conseguia ficar, então ele ficava no canto ali travado, refletindo sobre essas porras. A vida dele, a infância dele, o caos da infância dele, a qualidade de vida que ele acabou tendo ruim porque o pai dele foi piorando financeiramente. Porra, a mãe dele era literalmente uma bonoba do interior do Piauí. E aí eu ficava olhando aquela condição e falava, caralho, cara, então o cara, ele pra ele tancar a realidade e pra ele conseguir compreender a realidade que ele tá, ele tem que ter um momento onde ele tem que estar num canto, drogado, com o cu cheio de pó, o fumadaço de maconha, ou de loló, num canto, tendo ali um surto dentro da cabeça dele. E aí, isso é uma coisa comum, cara. Isso é uma coisa comum. Então você vai ter amigos fazendo isso com drogas, outros com bebida, e outros procurando um escape com algum outro tipo de coisa, seja atrás de mulher, ou alguns vão ser uns caras mais violentos. Eu não sei se foi muito comum na época da escola, de vocês quando vocês estavam estudando, onde os caras simplesmente eram violentos só porque era uma válvula de escape, né? E aí, cara, tu vê que o Rio de Janeiro ele é tão demente nisso, e isso tem várias implicações, tá? Por exemplo, você pega a história do Rio de Janeiro, vou resumir aqui. Você tem São Paulo empurrando todos os negros pós alforria dos escravos, liberação dos escravos, né? Pro Rio de Janeiro. Você tem uma massa também vindo da Bahia. Você tem um impulso também vindo de Minas Gerais. Vai se criando um bolsão de pobreza. Por exemplo, os negros foram empurrados para as favelas. Hoje, uma vez eu estava até conversando isso com um cara que era bem mais velho do que eu. Ele deveria no minimamente saber disso, né? Ele tá falando, não, porque o grande problema geográfico do Rio de Janeiro de favelas é por conta dos negros que eles vão morar nas favelas. Eu falei, cara, não é bem assim, cara. A grande questão é o seguinte: o Rio de Janeiro, ele em termos assim geográficos assim, sempre foi muito difícil você escolher um bairro. Então, se você era minimamente pobre e estava chegando no Rio de Janeiro, você era empurrado para dentro de uma favela, porque as outras áreas estavam meio que controladas, você não podia ter um terreno com tanta facilidade. Então tem vários problemas até geográficos. Como, por exemplo, há 20 anos atrás, se você chegasse na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, era só mato. Você não podia chegar, pegar aquele terreno, entrar e fazer uma casa ali. Talvez ali no Recreio, mas na Barra em si, no miolo da Barra, não funcionava assim. E logo depois os caras sitiaram tudo e construíram e fizeram
entre aspas, uma nova Zona Sul, os novos ricos ali na Barra da Tijuca. E então você tem várias coisas que levaram o Rio de Janeiro a ser um estado meio merda, né? Então, várias coisas que levaram um estado meio merda. Você tem um livro, se eu não me engano, eu recomendo, eu nem acabei de ler esse livro, mas é muito bom. Eu acho que o nome do livro é O Cortiço. Eu tava lendo esse livro, acho que em 2022, eu acho. Eu particularmente tenho dificuldade de ler livro porque eu fiquei acostumado com o audiobook. E aí, graças a isso, pelo menos pra mim, o audiobook consegue ser, sei lá, uns 30% pior pra tu assimilar a ideia, né? E geralmente você tá escutando no momento que você tá fazendo uma coisa, tá trabalhando, e você vai escutando um atrás do outro, qual que te dá mais prazer, obviamente como um viciado em dopamina, né? Com a questão da leitura, né? Você quer coisa rápida, você quer as coisas mais intensas, então você acaba meio que pulando de um livro audiobook pro outro, e aí você acaba se perdendo. Mas enfim, é um livro recomendável. Então você tem, por exemplo, uma questão que existiam os cortiços no Rio de Janeiro e os caras tiraram todo mundo, isso é uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. Quem, por exemplo, for da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tinha uma casa, eu conheço alguém, tinha uma casa perto onde são as estações de BRT, ou onde passa a linha do BRT no Rio de Janeiro, vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, acho que foi o prefeito Eduardo Paes, se eu não estou enganado. Ele começou a desapropriar um monte de gente para poder fazer a estação de BRT. Então, tipo assim, o Rio de Janeiro é um estado onde você literalmente não pode ter nem o seu terreno, dependendo de onde você mora. E aí você vai ter outras complicações, por exemplo, você vai criando bairros intancáveis, como a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Era um bairro onde só era mato, era chácaras, e graças a isso fizeram também alguns locais para pessoas doentes. Então você tinha a colônia, onde as pessoas tinham problemas psicológicos, maluco, né? Tanto o pessoal tinha uma brincadeira que quem morava na colônia, no Rio de Janeiro, no bairro, era maluco, mesmo depois que não tivesse mais nada de internato para loucos lá. Então você tinha, talvez ali pela Taquara, agora, se eu não estou enganado, tinha um hospital para tuberculosos e pessoas que tinham lepra, né, para leprosos, e tinham outros hospitais que atendiam esse tipo de gente. Então, se tu era um fudido, tu ia ser jogado para esses bairros porque ninguém queria ficar nesses bairros, era mais barato e você ia viver com a escória da sociedade. Então aí você vai criando um estado merda, né? Claro que tem muita coisa ainda, tem muita coisa, eu não vou discorrer sobre o Rio de Janeiro porque vocês não querem escutar sobre isso. Mas, cara, a história do Rio de Janeiro é muito complexa, cara. É muito complexa e é coisa doentia. Então você tem uma loucura, por exemplo, dos caras começarem a fazer arquitetura meio que francesa, porque historicamente sempre teve um glamour sobre França pela cultura, pela França. Hoje em dia vocês acham uma merda, provavelmente. Mas historicamente, principalmente se você ler algum livro russo, alguma coisa de literatura russa, você vai ver que existe ali uma coisa até de, se você sabe falar francês, você é um cara nobre, entendeu? Existe um glamour sobre a França, então começaram a quebrar tudo, a desmantelar tudo para fazer arquiteturas meio que europeias, francesas, para você ver o nível de loucura que era o Rio de Janeiro. E graças a isso, cara, essas merdas todas que acabaram acontecendo, o Rio de Janeiro se tornou um local onde as pessoas, pela qualidade de vida ser horripilante, elas acabam vivendo em modo de eu quero um refúgio, eu quero um escape, eu quero uma dopamina, senão eu não vou tancar. Porque você não tem qualidade de vida, dependendo de onde você mora, você é um merda, tudo é muito difícil, e às vezes os caras falam, não, porque em outros lugares tem muito mais racismo, por exemplo. O pessoal usa o Sul como exemplo. Mas eu acho o Rio de Janeiro um dos estados mais racistas que tem. E até mesmo por conta de ser um racismo velado, né? Mas enfim, só para dar um norte aqui no que eu estou tentando dizer, para não sair muito do escopo. Então você tem uma sociedade doente. Por exemplo, eu tenho um caso que é bem interessante, o caso do tio Paulo, né? Que, porra, os memes são maravilhosos. Eu sei, coitado do cara e tudo mais, mas, pô, eu sou carioca, então essa doença, essa coisa, essa loucura, pra mim é normal, cara.
Aí, coisas que o pessoal vê de fora e acha loucura, pra mim é normal. Por exemplo, Gabriel Monteiro falando que eu adoro novinha. Normal no Rio de Janeiro. Os cariocas adoram mulheres novas, por exemplo. Isso não é comum. Eu, por exemplo, quando eu tava no ensino, no ginásio, né? Na época era ginásio. Pô, eu saía da escola com 14, 13 anos. Pô, na porta da escola tinha uma porrada de maluco com 24, 25 ou perto dos 30 anos, pegando a novinha, botando na moto e levando embora, sabe? Então esse tipo de coisa sempre foi comum no Rio de Janeiro. Pra você ver o nível de loucura. E aí você vê quando dá o caso do Gabriel Monteiro, o pessoal acha que é maluquice. Não, isso é um padrão do Rio de Janeiro. E aí você vê o caso do tio Paulo, é o padrão do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, se eu chegasse num vídeo e falasse que, caso, vamos supor que o caso do tio Paulo nunca tivesse acontecido, e relatasse essa porra num vídeo, a pessoa fala, porra, a Epifania tá maluco, a Epifania tá inventando. Não, cara. O Rio de Janeiro é um local para loucos, insanos e é uma fábrica de maluco. Uma fábrica de maluco. Uma fábrica de pessoas vivendo no modo id, ao ponto de que a pessoa perde tanta a racionalidade. E no caso do tio Paulo, tem uma questão interessante. Eu não acho que a mulher sabia que ele estava morto, não. Eu acho que ela tá tão. Ela é tão doente, ela tá tão. Ela tá tão no modo automático de sobrevivência que ela nem consegue conceber isso, sabe? Eu acho que em nenhum momento ela conseguiu conceber isso. Ela falou: ah, ele já tá sempre fudido, então leva ele dessa forma. E eu realmente não acredito que ela sabia. Até algumas pessoas até já estão começando a falar isso. Mas não é nem tentando passar pano pra ela, não. É porque o pessoal é tão desligado e tão imundo que esse tipo de coisa é comum. Eu já até falei sobre um caso um tempo atrás de uma família que eu conhecia que eles literalmente sequestraram um idoso. Literalmente ocorreu um caso de sequestro de idoso. Basicamente o cara era aposentado de alguma coisa que dava dinheiro. Esse cara era vizinho deles. Esse cara tava velho. Falaram, então, vem morar com a gente. O cara começou a morar com eles. Aí chegou um tempo, quando o cara tá acostumado, falou, então, você não sai mais dessa casa. Agora você vai viver aqui. O nosso quintal é grande. No máximo tu pode botar a cadeira no portão para tomar o ar e ver o carro passar. Era basicamente isso a vida do cara. Tomaram o controle da aposentadoria dele até o cara morrer. E depois que o cara morreu ainda continuaram sugando um pouco, fingindo que ele estava vivo. Para vocês verem o nível da demência. E aí você vai ter outros casos de pegar é muito comum ter idoso ou pessoas que não têm nenhuma instrução, que são aposentadas, perdem um documento. Aí o cara vai lá, como tem muito depósito de dinheiro na conta dele, vamos supor, o cara perdeu o documento, é um alcoólatra, uma mulher é um alcoólatra, é um fudido, não tem nem família. A pessoa meio que, entre aspas, adota essa pessoa, bota ela dentro de casa, tira os documentos dela, auxilia ela para tirar os documentos porque ela não sabe tirar, não sabe nem ler e escrever, saca o dinheiro todinho e depois chuta aquela pessoa. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. Hoje em dia acho que não tanto, né? Mas pelo menos na minha época era muito comum. Então, esse tipo de coisa é visto como normal, cara. É totalmente visto como normal. Porque quando você vive no modo id, você não cria um padrão social. Porque é aquela coisa. Exemplo no Rio Grande do Sul. No começo é aquela coisa, vamos se ajudar, vamos todo mundo fazer tudo certo. Passou um tempinho, os caras estão roubando, os caras estão violentando mulher dentro de dos acolhimentos que estão tendo lá. Porque depois, cara, depois de um tempo que a moralidade, uma sociedade que tem um mínimo de moralidade, ela vai voltando para o modo id, todo mundo faz merda. Mas é aquela coisa, é um bumerangue, né? Então vai e volta. Então, enquanto o pessoal começa a fazer muita merda, você cria uma sociedade que vai começar a pavimentar moralidade. Quando você chega nesse ápice de moralidade, você começa a ter uma degeneração, uma deturpação. Então você vê, por exemplo, pós-guerra, todo mundo, não, é família, cultura, sociedade, vamos todo mundo se ajudar. Aí você tem aquele pico subindo de moralidade na sociedade, e depois começa a degeneração. Aí começa dedo no cu e gritaria, homem que não é homem, mulher que não é mulher, aí fode com o animal, aí porra, eu tava vendo que tinha uma influenciadora dessas, cara, essa porra de
de OnlyFans e privacy são uma demência, cara. Uma garota tava falando que ela fazia. Tem até os vídeos disso, cara, na internet. Se você procurar, você consegue achar. Uma influenciadora que ela fazia. Fazia vídeos, fazia fotos nessas redes sociais de putaria aí. Com a própria mãe, cara. Então é a mãe chupando o peito dela, a mãe, porra, beijando ela. Então, caralho, a sociedade que nós temos. Mas aquilo, com o tempo, você vai ver o ciclo depois mudando e depois começa um novo ciclo de voltar aos padrões tradicionais, blá 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 blá. Mas é sempre isso. Então você vai vendo as pessoas sempre correndo esse ciclo. Só que no Rio de Janeiro isso não acontece. No Rio de Janeiro você tem uma linha reta de só pessoas vivendo no Rio. Eu não lembro no momento do Rio de Janeiro onde as pessoas eram normais, sabe? Então é aquela coisa. O cara come travesti e é casado, passa AIDS pra esposa dele, ou a mulher trai ele e passa AIDS pra ele. Você tem a filha vagabunda e o pai acha maravilhoso. Você tem todo mundo se drogando, bebendo pra cacete e se fudendo das formas gerais, porque não conseguem tancar a própria realidade, né? E aí você vê, cara, esse nível de demência na sociedade, e você pode criar sua bolha social, ela vai conseguir te resguardar a um certo nível. Mas eu falo por experiência própria, eu posso falar por experiência própria. Eu criei a bolha social, a minha própria bolha social, e às vezes, cara, ainda mais quando mais você vai entendendo como as coisas funcionam, mais biruta você vai ficando com o tempo, né? Porque toda pessoa que você interage, cara, toda pessoa que você vai interagir é um mar de demente, cara. Só vem demência, só vem loucura. A pessoa parece normal, mas eu não sei você se vocês têm essa capacidade. Quando você tá olhando na bola do olho da pessoa, você tá olhando dentro da cara dela, e você fala, tem alguma demência aí. Qual demência será? Aí vem aquele diabinho anjinho no tempo e fala, deixa essa porra quieto, tu vai se estressar. Aí vai o diabinho e fala, cutuca ali, só dá só uma cutucadinha pra ver se esse vespeiro aí vai sair. Às vezes pra te fuder, vai, vê aí o que vai acontecer. Aí tu dá aquela cutucadinha e vem um mar de merda. E isso, cara, infelizmente, se você interage com seres humanos, você vai perceber, você vai ver, seja no ambiente de trabalho, faculdade, escola, família, não tem pra onde você correr. A não ser se você se isolar numa ilha. E mesmo se você se isolar numa ilha, você vai ficar demente, porque você não vai ter interação social. Nós somos seres humanos que precisamos de interação social. Pode ter os caras que vão falar, não, porque eu não preciso de interação social. Tu tá escutando aqui meu vídeo, irmão. Provavelmente tu tem um grupo de amigos no WhatsApp. Tu tá enfornado a porra de algum grupo de Telegram, compartilhando merda. Então provavelmente você também precisa e necessita, mesmo que você não aceite, de interação social. E aí, cara, você vai vendo as merdas acontecendo, você vai começando a ver coisas intancáveis, como por exemplo, um caso que eu fiquei olhando assim, cara. Eu já disse aqui que particularmente eu acho bestialidade o cara que tem um gato, tem um cachorro e trata como filho, tá? Pra mim isso é coisa de demente. Você pode ter um cachorro, seu cachorro vai ser seu cachorro. Um adereço. Mas quando você pega, você humaniza os animais, é uma coisa, pra mim, uma coisa de demente e... mas cada um é cada um, né? Aí você vai ver nos casos lá, pessoas ilhadas, pessoas presas dentro de casa, e uma super operação para tirar um cavalo caramelo de cima de um telhado, cara. E aí você vê que isso chegou até da mídia no Japão, cara. Tem um vídeo dos japoneses falando sobre esse resgate. E aí você abre o Globo.com só falando do caramelo pra lá e pra cá. Eu falei, caralho, mano. Provavelmente quando essa água baixar, tu vai ver corpo de criança, corpo de pai, filho. Tem relatos de pessoas que se suicidaram. E você vê que o pessoal faz um esforço do caralho pra tirar um cavalo caramelo do terraço, cara, no telhado. E as pessoas falam disso como se fosse uma coisa
Não, tem que tirar o cavalo caramelo de lá. Vamos fazer uma operação e o cara é 4, tira o cavalo caramelo de lá. Na minha cabeça eu penso a seguinte coisa. Depois que tirar todos os seres humanos, você pensa nos animais. Ah, mas os animais vão morrer. Faz parte. O ser humano vem em primeiro lugar. Mas é aquela coisa, né? Quando você tem uma sociedade que ela já começa a viver pelo sentimental, começa a meio que perder a sua humanidade, você vê esse tipo de coisa, né? Você tá falando, porra, mas eu tenho meu cachorro vale mais do que muitos seres humanos por aí. Tá, beleza. Agora imagina se fosse teu filho. Teu filho tá lá, debaixo da água, ou tá doente. Teu filho pegou uma pneumonia. Aí você vai ver nos grupos do WhatsApp, você tá ilhado na tua casa. Estão fazendo uma super operação para tirar um caramelo um cavalo caramelo do telhado. E aí você olha teu filho com pneumonia, teu filho gripado, doente, com febre. A tua perna já tá toda enrugada, já tá podre, porque você tá pisando na água. E você vê todo aquele glamour para salvar o cavalo. É a sociedade que nós temos, cara. Essa sociedade que nós temos eu não tenho muito o que fazer, não. E o pior de tudo, cara, que quando você tá vendo de fora, que é o meu caso, é muito interessante porque você vê um monte de influenciador querendo aproveitar a onda pra ganhar um tipo de status. Aí você vê politicagem, você vê literalmente a doença, né, cara? A demência. E só faz eu pensar quando eu cheguei na Austrália. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Zé me falou uma coisa, cara, tira um tempo só pra andar, pra conhecer o lugar, teu bairro, pra descansar, pra tu curtir, né? Porque a gente vem com uma missão, a gente vem com um planejamento, a gente não pensa muito nisso. Eu lembro que uma vez eu parei no. Sabe aquele final de semana que tu só pega a bike pra andar? Aí tem os parques lá. Aí eu andando pelos parques, aí tu vê o pai e a mãe ali assistindo o filho jogando beisebol. A filha torcedora, né? Aquelas torcedoras, líder de torcida. Aí você vê as crianças pra lá e pra cá, você vê as pessoas ali curtindo, vivendo de boa. E aí você só senta no gramado assim, deita no gramado, sem medo de ser roubado, sem medo de ser estuprado, sem medo de vir um drogado te dar uma facada. Assim, só paz. Você deita e só fica ali curtindo. Esse tipo de coisa, cara, é uma coisa que no Brasil você não tem, sabe? No Brasil você não tem. Você pode falar epifania, mas no estado onde eu tô, eu moro no sul, vamos supor, 20 lá do Florianópolis, do Rio Grande do Sul, antes de virarem seres aquáticos e tudo mais. Aí você para e vê o cara falando isso e fala, cara, não é a mesma coisa, cara. Eu já estive no sul, não é a mesma coisa. A sensação não é a mesma coisa. E você não vê uma sociedade de pessoas dementes. Obviamente tem muitas pessoas que estão no modo id na Austrália, tem. Uma vez eu estava saindo do banco, eu até falei sobre isso. E tinha mulher falando sobre que eu não deveria abrir uma conta naquele banco nem sacar dinheiro lá porque aquele banco fazia parte da máfia petrolífera. E eu olhei aquela mulher de, sei lá, 1,60m, eu olhei de cima pra baixo. Sabe quando tu tá olhando pra baixo assim, a pessoa tá falando um monte de merda, e você para e fala, caralho, eu só quero que ela saia da minha frente, que vontade de esmurrar ela. Mas aí tu para e fala, ué, por que essa pessoa tá falando isso? Aí tu olha nos olhos dela, tu vê aquele vazio, aquela... É um vazio, mas ao mesmo tempo um ódio de alguma coisa, algum ressentimento. Você fala, cara, a pessoa tá doente, cara. Essa pessoa aqui tá doente. Ela é um robô, sabe? Ela tá programada pra viver naquele tribalismo na cabeça dela, achando que vai ter algum tipo de mudança. Que, sei lá, estão matando os golfinhos, as baleias e ela tem que lutar por aquilo. Então todo lugar tem, mas é muito menor, muito, 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 muito menor. Claro que você vai ter casos de loucura também. Outro dia um cara entrou se não me engano, num shopping em Sydney e furou o bucho com uma faca de, sei lá, 10 pessoas. Óbvio que tem, todo lugar tem a loucura, né, cara? Mas no Brasil, Rio de Janeiro, ou no Brasil de forma geral, tudo é muito intensificado. E eu te pergunto, como você vai ter sanidade vendo essas merdas o dia todo? Você liga a televisão? Merda. Você olha pra tua família? Merda.
Você olha para os amigos, merda. Você interage com todo mundo e só loucura e insanidade. Você abre a rede social, é só loucura também. Você vai num show. Quando eu tava no Brasil, eu tinha ido num show do Sleep, né? Que teve no final do ano. No final de 2022, né? Acho que foi isso, tá certo. Final de 2022. Aí eu tô ali esperando, né? A banda tava pra entrar. Aí tinha a mulher do meu lado, uma garota. Aí eu olhei pra ela do lado assim, sabe quando tu só vira assim pra olhar? Pra ver, pra fintar, pra ver, qual nota eu vou dar pra ela? Cara, eu olhei pro braço da mulher, o braço da mulher tudo rasgado, cara, tudo cortado. Aqueles queloides grandes pra caramba de corte no braço. Aí tu fala, caralho, bicho, olha só, cara, olha o nível de demência que a mulher chegou. Então o Brasil é literalmente isso aí, cara, o Brasil é literalmente isso aí. E não tem muito o que fazer, porque você não consegue meio que fugir disso, né? Porque a todo lugar você vê só loucura. E aquilo vai te afetando cada vez mais, cada vez mais. E você às vezes nem percebe, porque é como eu já fiz um vídeo lá sobre as microfraturas, né? Você não vai percebendo que você está doente. Às vezes você interage com uma pessoa, ela parece normal, ela parece que tá bem, mas do nada alguma coisa acontece e você percebe quem ela realmente é, né? O nível de demência que ela tá. Infelizmente não tem muito que se pode fazer nesses casos. Mas eu acho que a grande dificuldade das pessoas é entender que elas estão doentes, né? Mas quando a gente fala doente, não é que é uma pessoa sem cura, é sei lá, um câncer, uma coisa do tipo, não. É uma coisa que é simplesmente ela dosar e entender por que ela tá fazendo isso. Como voltando no caso do meu amigo lá. Porque ele tá travadinho no canto, tendo uma bad ali, ou tendo os pensamentos lá intrusivos dele. E para isso ele precisa usar droga, sabe? Então, no final das contas, é um monte de pessoas perdidas. E por mais que você tenta, você se ajeita, você consegue se colocar no equilíbrio, uma hora aquilo vai te afetar. É a mesma coisa. Às vezes você tá no trabalho, cara, você tá de boa, você tá fazendo tudo certo. E o cara briga com a mulher dele, o cara é corno. Ou o filho dele é um merda, a vida dele é um merda. Eles chegam no ambiente de trabalho e ele te joga todo o lixo que tem na vida dele pra você. Às vezes ele não faz isso nem intencional, às vezes a existência dele, ele tá perto de você, é uma coisa que te faz mal, sabe? Porque ele fala um monte de merda, ele age de forma errada, ele não trabalha direito, ele não faz nada direito, e você tem que saber lidar e equilibrar esse tipo de coisa. Então você acaba sendo pai de um monte de pessoas. Então você é o pai da sua mãe, você é o pai do seu pai, você é o pai dos seus amigos, você é o pai das pessoas do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de escola, de faculdade. E aí, com o tempo, por mais que você esteja são, você fica demente, porque você não está preparado para lidar com aquilo, sabe? Você não está preparado para lidar com todas essas cargas e nem suportar tudo e ficar se desvencilhando de tudo isso ao mesmo tempo. É que nem um casamento, sabe? Às vezes eu vejo os caras falando sobre, não, dá pra casar, é só você fazer a proteção patrimonial. Por exemplo, vou falar o que eu acho. O que eu acho aqui, de novo, vocês não precisam concordar comigo, tá? Às vezes eu vejo os caras falando, não, porque a mulher vai te fuder no financeiro. Se você fizer uma proteção patrimonial, ela não vai te fuder, cara. Ela pode tentar. No máximo ela vai conseguir uma pensão ali, merda, mas você consegue fazer toda uma proteção patrimonial. Só que o desgaste para você fazer isso é muito grande. Então você já entra num casamento cheio de medo, de pensão, perder o seu filho. Você tem a questão de que você pode se fuder. Aí você fala, pô, vou me fuder no Maria da Penha, vou me fuder nisso e aquilo. Então você já entra perdendo, sabe? E você já entra condicionado a ter que zelar e tomar cuidado de uma pessoa que a priori era para você confiar nela. E pra mim, só nessa situação, a visão de um relacionamento e casamento é uma merda, né? E até mesmo facilidades sexuais. Às vezes você tem muita facilidade para comer muita mulher, ou está tá certo, num auge, ele seja estético ou financeiro, que você tem muito acesso à mulher.
mas você sempre tá com medo de acontecer alguma coisa. Sempre tá com medo de até gostar da pessoa. Por exemplo, existe aquela máxima na machosfera que você não pode gostar ou comer uma mãe solteira. Vamos supor que, cara, dependendo da sua idade, você só vai comer mãe solteira. Então isso pra mim não faz muito sentido. Então você não vai conseguir comer ninguém. Porque a grande maioria das mulheres estão grávidas. Enquanto elas são novas, né? Elas vão chegar ali aos seus 25 anos e elas vão estar com filho. Ou vão estar grávidas e coisa do tipo. E aí você vai chegar. Mesmo que você for peneirando, enche o saco. Então você vai se colocar numa situação que você vai acabar comendo a mãe solteira. E aí que tá. Você tá nessa situação. Porra, você fica com medo dela te fuder, você fica com medo de você gostar dela, você fica com medo de você gostar da criança. Mas, porra, eu nunca vou gostar da porra de um sêmen de outro cara. Beleza, mas acontece, cara. Às vezes a criança consegue te cativar e a criança, porra, ela só é uma criança, ela não tem culpa de ter uma mãe e um pai merda, sabe? Às vezes eu vejo até uma coisa que, às vezes o pessoal tem muito mais repúdio da criança do que da própria mulher. Eu tenho repúdio da mulher, a criança é só uma criança, é um ser entre aspas, puro ainda, né? Em construção. Então, o meu nojo é da própria mulher em si, e não da criança. E aí, você tá numa situação que você tem que zelar e tem que ter medo de tudo. Então, você começa a chegar a ficar numa neurose. E aí começa a vir várias neuroses de várias outras situações. E aí começa uma situação merda, onde tudo a tudo ao seu redor é um perigo. É um perigo. Você está na rua e ser assaltado. Você não pode sair à noite porque você pode se fuder. Você não pode comer uma mulher tal porque você pode se fuder. Você tem que ter zelo na faculdade, porque se tu falar que tu não faz o L, tu se fode. Você tem que ter medo do seu círculo social, onde você não pode ser nem você às vezes, cara. Você não pode falar, você não pode brincar, você não pode interagir da forma que você quer, porque senão vai se tornar um ambiente ruim pra você, você vai apodrecer aquele ambiente. E aí a vida cada vez mais vai te jogando numa ilha, sendo que parece ser bom estar naquela ilha. Mas você só tá naquela ilha porque é a única opção que você tem. E aí se torna uma merda, porque você queria ter interação social, você queria ter um círculo de amizade, você queria estar comendo alguém, você queria chegar a sentar com a tua família no final do ano, mas aí tu chega no final do ano e a pessoa fala, pô, fulano, né? Fulano separou, o casamento dele fracassou. Caralho, que merda, né? Que merda ele é como homem. Ou tu tá numa situação financeira fodida. A pessoa fala, caralho, lá o fulano, tá fudido, tá quebrado, faliu. E vão tendo todo esse tipo de coisa onde a pessoa vai acabando se isolando por obrigação e se fudendo no processo, adoecendo no processo. Então, eu vejo muito que o Brasil, ele particularmente tem isso muito forte. Obviamente que deve ter outros países também, eu não tive em todos, então não dá pra saber. Mas o Brasil, ele tá num formato id que chega a ser loucura, cara. Às vezes eu fico vendo brigas políticas, cara, eu fico rindo à toa, cara, mas fico rindo à toa com debate, com o tribalismo. Aí, sei lá, vai ter um cara que ele vai defender as maiores loucuras de um ponto político, espectro político que ele tá, porque tem que defender porque é a tribo dele. Aí, sei lá, tu vai ter um outro na machosfera tendo orgulho de falar que é incel. Aí tem outros que tem orgulho de falar que acabou pra ele, é o fim pra ele. Aí você vai ter outro que vai ter orgulho de falar que, sei lá, só come GP. Então você vai começar a ter um monte de loucuras assim que no final é só uma questão simples. O que será que aconteceu? Por que tu tá assim, sabe? Realmente tu tá numa condição onde tu tá tranquilo, tá feliz, tá estável. Mas não digo financeiramente, digo emocionalmente. Tu é o tipo de cara que um dia tu tá de boa, outro dia tu tá fudido, uma semana tu tá fudido, ou uma semana tá de boa, uma semana tu tá procurando alguma válvula de escape, e aí você chega na questão de que a mulher, ela acaba sendo uma válvula de escape muito fácil. Parece ser difícil, mas é fácil. Por que você acha que é mais fácil? Ser rico, ser famoso, ser um cara de destaque numa área que você sempre sonhou,
ser um líder de alguma tribo social que você gosta, que você faz parte, ou ter uma mulher. Dentre todas essas situações, a mulher é muito mais fácil. Então, o cara acaba colocando na vida dele que a única coisa que vai preencher o vazio dele é a mulher. Isso não é verdade. Ele se frustra, ele fica fudido e não se recupera. Aí ele vai buscando mais e mais e mais válvulas de escape no modo id, né? Então, ele vai beber mais, ele vai se drogar mais, ele vai fuder mais. Ele vai sempre buscar alguma coisa para preencher esse vazio dele. Uma vez eu vi até um cara falando uma coisa, não, porque eu quero uma resposta. Eu entendi como as coisas funcionam, mas eu quero uma resposta. Qual caminho eu tenho que tomar? Sabe? Então, no final das contas, o cara, ele quer alguma coisa pra preencher aquele vazio dele. Só que ele nunca se pergunta por que ele tem aquele vazio. E aí ele continua sofrendo, 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 buscando mais e mais e mais válvula de escape. E no final das contas ele nunca tá satisfeito, né? E pelo menos eu penso dessa forma, né? Cara, tu tá nessa existência. Imagina tu passar a vida toda, cara. A vida toda sem ter alguma coisa que consiga te deixar numa situação estável, né? Não digo nem na felicidade, porque felicidade você pode se entupir de McDonald's e tá feliz pra caralho. Se entupir de açúcar e tá feliz pra caralho. Você pode se entupir de droga e vai te deixar feliz naquele momento. Eu digo a estabilidade. O momento onde você tá em casa, tá sozinho, não fica vindo memórias do passado comer a tua cabeça, não fica vindo traumas do passado comer a tua cabeça, não fica vindo até mesmo medos que você tem, aonde eu vou estar daqui a 10 anos, aonde eu vou estar daqui a 5 anos. E aí o tempo vai passando, 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 e aí tu olha para os teus últimos 5 anos e fala, caralho, mano, passei 5 anos sem fazer porra nenhuma. Eu só fiquei ali tentando suprir essa necessidade emocional. E não consigo suprir. E aí o cara chega naquela condição que, pelo menos pra mim, é a mais aterradora que tem. Onde a válvula de escape, ela não consegue te dar mais ela não consegue suprir a tua dependência. Exemplo, tinha um gerador de conteúdo maconheiro do Rio de Janeiro que ele vivia fazendo conteúdo falando sobre fumar maconha, porra, legalize, não sei o que. Fui pra Holanda fumar maconha. E aí eu olhava esse cara e falava, vai se fuder lá na frente, mano, tenho certeza que a maconha ela cobra um preço, né? Eu olhava assim, esse cara vai se fuder lá na frente. Está eu um dia no YouTube e aparece um vídeo desse cara falando que ele teve várias sequelas por conta da maconha. E ele tem que parar, senão ele, acho que não sei se ele ia ficar demente, se ele ia prejudicar ele nos problemas psicológicos que ele teve. E aí o cara relatando isso, cara. E aí eu olhava o vídeo, cara, eu vi o ambiente, que era um ambiente decadente, né? E tava meio, tipo, acho que o vídeo era meio que no mato, assim, num terreno baldio, uma coisa do tipo assim, no fundo de uma casa. E o cara falando no vídeo, assim, tu via aquela ansiedade na voz. Eu falava, caralho, mano. Ele passou os últimos 10 anos se entupindo de maconha e ele não conseguiu resolver o próprio problema interno dele, né? E aí no final das contas, a maconha cobrou um preço, o corpo cobrou um preço. E agora, o que ele vai fazer? Ele não tem mais a válvula de escape dele. O que ele vai fazer? Ele tem duas opções. Ou ele resolve os seus problemas, ou simplesmente ele volta a fumar maconha até ele ir de base, entendeu? Essa é a opção que ele tem. E aí eu ficava olhando aquela situação e falava, caralho, mano, eu não queria estar na pele desse cara não, irmão. Eu não queria estar na pele desse cara não. Mas essa é a grande realidade, né? Essa é a grande realidade das pessoas que acabam vivendo assim, né? E no final das contas, o foda é que você acaba vendo pessoas que você gosta fazendo isso. E esse que é o pior, né? Você vê pessoas tomando caminhos errados e sendo cobrado pela vida pelo aquilo que tá acontecendo. É que nem casos de moradores de rua. Às vezes você vê um caso, sei lá, um cara pega pra entrevistar um morador de rua e fala, porque tu tá aqui, que não sei o que, tu tem família. Tem até um vídeo, se eu não me engano,
que tava correndo na rede social de um cara que ele era usuário de crack. Ah, tu quer ligar pra tua família? As pessoas acabam tendo pena da realidade do cara, mas, porra, provavelmente o cara tá ali. É óbvio, vai ter casos que o cara tá ali na rua, naquela situação, porque, porra, deu alguma coisa de errado com ele, ele teve um azar e acabou na rua. Mas a grande maioria eram pessoas mal resolvidas que no final das contas foram para uma válvula de escape, e aquela válvula de escape, aquilo que tira momentaneamente o sofrimento dele, cobra um preço, né? O preço vai ser a rua, o preço vai ser a morte, o preço vai ser a dependência química, o avanço de alguma doença, e no final das contas não tem muito o que fazer. É só você ver a decadência, né? Mas eu particularmente eu acabo nunca tendo muita pena desse tipo de cara. Porque ele chega no fundo do poço e aí a gente só vê ele no fundo do poço. E aí você passa, você fala, porra, cara, tem um cara no rio ali, cara. O cara tá se afogando naquele rio ali, olha só. Temos que ajudar ele. Mas aí quando você vai ver, o cara mesmo se jogou naquele rio. Ele tava olhando o rio e ele falou, vou me jogar. Ele se jogou ali e começou a se afogar. E aí quando você tira ele do rio e você pergunta como ele caiu ali, você vê que foi ele mesmo que se jogou, né? E aí você chega naquela conclusão. Será que valeu a pena eu tirar aquele cara do rio, eu arriscar minha vida, eu tentar ajudar ou fazer alguma coisa, sendo que aquela própria pessoa se colocou naquela situação? E ela vai falar pra você, não, eu caí no rio, eu me joguei no rio, mas a culpa não é minha. Aconteceu isso aqui, a água do rio estava bonita, me chamou a atenção, eu eu vi um peixe naquele rio, tu fala pra ele, mas não tem peixe naquele rio, é um valão. Ele, não, mas eu vi um peixe ali, eu queria pegar o peixe. Ele fala, mas não tem peixe naquele rio, irmão. Que porra é essa? Não, mas eu vi um peixe. Aí você tira o cara do rio e vai embora. Aí no dia seguinte ele tá lá de novo, olhando pro rio. E ele pula de novo porque ele viu um peixe. O que você vai fazer? Não tem muito o que fazer. É você simplesmente deixar o cara se afogar, tentar minimizar aquela visão de que você está vendo o cara se afogando para você não ficar com aquela imagem na cabeça e seguir a vida, né? Então, o caminho é aquilo. Você tem que lutar contra os seus próprios demônios e ao mesmo tempo meio que se desvencilhar dos demônios das outras pessoas. Mas no fim, não dá pra você fazer isso 100%, né? Mas você consegue diminuir muito isso quando você consegue entender os seus demônios. E você consegue até mesmo catalogar os demônios das outras pessoas, né? Então você vai ver um cara que é muito coomer. E aí você chega no... Exemplos dos homossexuais, né? Já tá quase uma hora de vídeo aqui, dá pra falar sobre isso no finalzinho. Quase todos os homossexuais que você vê, o cara sofreu algum abuso na infância. Seja de homem ou de mulher. E aí você fala pra ele, pô, você é homossexual? Ah não, eu sempre me encontrei, sempre fui assim. Você chega a perguntar pra ele e fala assim, então irmão, é a seguinte coisa. Você não acha que você tem essa disfunção sexual? Você não acha que você é homossexual, que você é viciado em sexo? Você é um sodomita? Porque você sofreu uma coisa lá atrás? Ele não vai querer saber se isso é verdade ou não. Ele saber que isso é verdade é até pior pra ele. Porque ele vai enxergar que em algum momento ele é guiado pelos seus próprios traumas, né? Então ele vai ocultar aquilo, ele vai mascarar aquilo, ele vai criar uma realidade sobre aquilo para tentar tancar o modo errado que ele vive, né? E aí você chega naquela conclusão que você tem que ser um psicopata, sabe? Que você tem que ser um cara que você vai olhar tudo aquilo e você vai ser frio, ou pelo menos tentar ser frio, para não ser afetado por isso, né? Mas eu te pergunto, a que nível você é afetado nessa situação? A pergunta é para os ouvintes. A que nível você está sendo afetado por isso ao seu redor? E será que você está 100% são? Porque, por exemplo, quando eu pisei na Austrália, eu vi que eu estava num ambiente
hostil no Brasil, um ambiente de doentes, e eu fui para um ambiente minimamente saudável, e eu percebi que eu ainda tava com a demência do Rio de Janeiro na cabeça. Eu me senti até um pouco ridículo, sabe? Porque você olha aquela situação e fala, porra, cara, a demência do Rio de Janeiro tá na minha cabeça, as coisas erradas do Rio de Janeiro estão na minha cabeça. Por exemplo, não é que eu vou roubar, mas tu vê uma bike dando mole, uma bike de $2.000 ali, o cara não botou corrente, o cara tá lá do outro lado. Aí tu fala, cara, mano, é só montar e pegar e meter o pé, tá ligado? Aí você olha outros tipos de facilidade, como. Bem, não vou entrar no aspecto que vai dar merda aqui também, falar sobre isso. Mas eu já falei isso em outras lives, então o pessoal que viu as lives sabe o que eu tô falando. Você vê um certo tipo de facilidade sexual e você fala, porra, caralho, no Brasil isso não daria certo. E aí você começa a ver que você não tá totalmente são, sabe? Porque o ambiente doente, o ambiente propício à doença, de onde você tá, ele só é realmente mostrado para você que você está num ambiente doente, que você está de certa forma em um certo nível doente, quando você vai para um ambiente minimamente saudável, né? E você vê muito isso com, por exemplo, com os africanos na Austrália. Eles começam a fazer comparações com, com o país deles, o país merda que eles tinham, de onde eles vieram. E você pensa, porra, eles vão melhorar, né? Porque eles estão num país melhor, mas uma parcela, eles começam a observar a realidade que eles estavam, a realidade que eles estão agora, e eles percebem que eles viviam igual bicho. E os caras despirocam, tá ligado? Os caras despirocam. Parece que a realidade de loucura onde eles estavam bate tão forte na cabeça dele, é como se ele tivesse perdido a vida dele. Tipo assim, eu perdi 10, 20, 30 anos vivendo como um bicho, agora eu tô num ambiente onde é normal, e isso acaba meio que fazendo os caras entrarem numa certa depressão, né? Porque os caras veem que eles perderam a juventude, a adolescência, talvez o começo da fase adulta, até o meio da fase adulta, num ambiente totalmente id, totalmente emocional, né? E eles não tem mais como recuperar esse tempo. Passou, sabe? E a sequela já tá meio que entranhada neles. É realmente uma coisa muito complicada quando você consegue observar isso, né, cara? Mas é aquela coisa. Todo mundo tem a sua cruz, não tem como você resetar o passado, né? No final das contas é só procurar um meio de melhorar a tua situação. E mesmo que às vezes pareça que seja impossível, cara, eu penso da seguinte forma: ou você vive a sua vida tentando melhorar, sabe, a sua qualidade de vida, ou você vive a sua vida tentando melhorar a sua qualidade de vida. Você não tem outra opção, sabe? Porque se você achar que você meio que aceitar a situação, ou você ficar meio que remoendo o passado, é simplesmente andar numa linha, sabe, numa linha tênue entre a sanidade e a loucura, né? É aquela coisa até do filme do Batman e do Coringa, né, que tem em desenho animado. Eu acho que o filme é a piada mortal, piada mortal, né, se eu não estou enganado. Agora eu não lembro o nome do filme, mas é o filme do Batman e do Coringa. Acho que se vocês procurarem, vocês conseguem achar na internet, tá, esse trecho. Tem uma parte bem interessante, né, que o Coringa mostra que ele tá num caminho de loucura que não tem mais redenção, que não tem mais como ele se salvar, né? A piada é basicamente a seguinte coisa: que haviam dois loucos dentro de um hospício, num sanatório, e os caras estavam meio que cansados daquela situação, estavam putos com aquele sanatório, eles queriam meter o pé dali. E aí os dois vão pro terraço, eles olham pra cidade, porra, como a cidade é linda e tudo mais, vê aqueles prédios, e aí eles decidem que vão fugir daquela porra. Fala, não, eu não tô tancando mais isso aqui não, vamos fugir dessa porra. Aí um deles pula o prédio, né?
Aí ele vira e vê que o outro não pulou. Ele fala, pula, cara. Tu vai vir não? Aí o cara fala, não vou não. Não vou não. Aí o outro louco vira pra ele e fala a seguinte coisa, olha só, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma lanterna aqui. Eu vou fazer um caminho com a luz aqui. Você não precisa pular. É só você vir andando pelo caminho da luz. E que você vai conseguir chegar no outro lado. E você não vai cair. Então só você fazer isso. Aí o cara que ficou do outro lado. Que não pulou. Ele fala, não vou pular não. Porque você pode desligar a lanterna. E eu vou cair dos prédios. Para você ver o nível de doença que o cara tá. Ele não questionou em nenhum momento a insanidade que era você caminhar sobre a luz que uma lanterna gera no meio do escuro. E sim, ele questionou que o cara ia desligar a luz e ele ia cair. Entendeu? Sendo que se o cara não desligasse a luz, ele ia cair da mesma forma. Só que ele tá tão fudido da cabeça, ele tá tão fudido, tão ferrado, que ele não consegue chegar nessa conclusão. Mas ao mesmo tempo ele consegue, por essa loucura que ele tá, ele também consegue se precaver daquela morte que ele teria se ele caminhasse naquele feixe de luz que o cara faria com a lanterna. E é basicamente o que nós temos na sociedade de hoje, né, cara? Quando eu vejo o Brasil, eu vejo o hospício que é o Brasil, eu fico imaginando um monte de maluco dessa forma, um monte de loucos onde tem outros loucos falando, olha só, vou fazer um caminho de luz aqui, só você andar que você não vai cair. E o louco fala, não, eu não vou andar não, porque se eu passar por essa luz, tentar passar por esse caminho de luz que você vai fazer, para atravessar os prédios, eu simplesmente vou morrer porque você vai desligar a luz. É basicamente esse o Brasil que nós temos, né, cara? É um hospício a céu aberto.